quis ter o meu segundo filho, né? Eu já tinha o meu primeiro e eu queria ter o meu segundo. E eu estava num emprego bom, meu marido também, e a gente viu que seria a hora da gente, né, partir pro próximo filho. Vida estabilizada, tudo pronto. Isso, vida estabilizada, tudo pronto. E a gente partiu, né? E foram várias tentativas, fizemos vários testes e eu não conseguia engravidar. E eu passando com o meu ginecologista, ele falou que iria me encaminhar para a Unicamp se eu estava disposta, né? E correr o risco, porque às vezes nesses tratamentos poderia nascer, eu engravidar até de 2 crianças. Eu falei, não, como eu queria muito o segundo filho, eu aceitei. No dia que me ligaram do centro de saúde para fazer a minha primeira consulta na Unicamp, eu descobri que estava grávida. Que aí já ficou aliviada, que era só um. Isso. Já não tinha tanto medo, né? De vir 2. Era apenas um, né? Pelo menos o meu pensamento era um, e como foi um realmente. E foi assim uma gravidez tranquila, consegui trabalhar até os últimos dias, né? Aí saí de licença maternidade, foi um parto maravilhoso, meu marido acompanhou, nasceu um nenê bem grandão, maior da maternidade, nasceu com 51 centímetros, 5 quilos 150, foi um bebê assim que, nossa, bati o olho, que bebezão. E mudou a nossa vida a partir daquele momento, né? O segundo filho mudou. Tava de licença, maternidade, em casa, cuidando dele. E como todo recém-nascido, né? Existem as datas das vacinas, né? Para que eles tomem as vacinas. E chegou o dia do meu filho tomar a vacina de 2 meses. São várias vacinas. E uma delas é a vacina rotavírus. E ele tomou essa vacina. Com quantos meses? Com 2 meses de idade. E foi um dia assim que estava muita chuva no período da tarde, muita chuva mesmo. E como eu sempre andava atrasada da carteirinha de vacina do meu primeiro filho, eu tinha decidido que desse segundo filho eu, tipo assim, não, eu tenho mais responsabilidade, né? Então eu vou levar bem certinho. Ao pé da letra, ia fazer direitinho. Isso, ia fazer direitinho, ao pé da letra. Até mesmo porque do meu primeiro filho, eu engravidei nova, engravidei com 15 anos. E foi uma coisa assim que aconteceu. Já o segundo foi todo planejado, né? E a gente aprendeu muito com o primeiro. Então os erros que eu cometi com o primeiro, eu não queria cometer com o segundo, entendeu? Até mesmo porque a gente já tinha amadurecido, né? E eu levei ele para tomar a vacina. Aí, mesmo debaixo de chuva, fui, deu a vacina nele, voltei para casa. A enfermeira que me atendeu falou aquelas possibilidades, sabe? Febre, mal-estar no corpo, para dar um banhozinho mais morno, né? Me orientou sobre tudo. E fui para casa. Aí passou 2 dias, a febre cessou, só que o meu filho ele começou a ficar um pouquinho incomodado. E eu observei que já fazia assim um período que ele não estava fazendo xixi. E eu achei estranho para aquela criança daquela idade, 2 meses de idade, que só mama no peito. Eu achei estranho ficar todo aquele período sem fazer xixi. Aí eu até pedi para que meu marido aquele dia não fosse trabalhar e que nós fôssemos levar ele para o hospital. Aí cheguei no hospital, falei para a médica o que estava acontecendo. Até então era só o xixi. Aí ela falou, não, vamos fazer um exame, né? Aí até na hora de escolher o exame, eu acho que por causa da picadinha da agulha, ele sentiu dor, ele acabou urinando tudo na maca, né? Isso, ali. Aí eu falei, ai, graças a Deus, né? Ele fez xixi, então eu
sei que não é nada assim preocupante. De momento eu pensei comigo. Só que como ela tinha colhido sangue para fazer os exames, a gente teve que aguardar o resultado. E quando chegou o resultado, foi o momento que a gente assim realmente se desesperou. Porque a forma que ela me explicou foi a seguinte: o seu filho está com uma infecção. Vamos se dizer que o 1000 é o normal de uma infecção para tratar com antibiótico e tudo. A do seu filho está 10.000. Tá muito alta a infecção dele. Muito. Tava muito. Aí eu fiquei desesperada, né? Falei, nossa, mas eu trouxe ele só porque não tava fazendo xixi. E aí começa aquelas perguntas dos porquês, né? Aí vem por quê, o que ele comeu, como foi a rotina. E eu sempre falando pra eles, faz 2 dias que ele tomou a vacina. E falava o nome das vacinas, apresentava a carteirinha. E eles falavam pra mim que não tinha nada a ver com a vacina, porque era uma infecção que ele estava. Aí foi passando as horas, foi colhendo vários exames, começou o tratamento com os antibióticos e colhia mais exame de sangue e o nível da infecção, ela não diminuía, ela só aumentava. Chegaram até colher aquele exame que fala que é in vitro, sabe? Que coloca tipo sangue dentro de uma garrafinha para ver que tipo de micro-organismo ia crescer, para ver que tipo de bactéria era, para eles entrar com o medicamento correto. Naquela altura meu filho já estava tomando 3 tipos de antibiótico, colheu o líquor da espinha para saber se não era meningite. E eles fizeram vários exames, inclusive colheu o líquor da espinha, né? Para até ver se não era meningite. E eu sei que assim, a gente foi se desesperando cada dia mais. E não diminuía, mesmo com 3 tipos de medicamento na veia, não diminuía a quantidade, né? Do nível de infecção. Até que resolveram transferir ele pro quarto de internação. De início eu queria levar para a UTI, mas a médica que estava na UTI não aceitou ele lá porque não tinha nenhum diagnóstico ainda. E por estar num nível de infecção muito grande, eles estavam achando que era algum tipo de vírus. Porque na época, não sei se você se lembra, mas estava uma crise daquele ebola, sabe? Então aí colocaram ele tipo isolado, porque não sabia o que estava acontecendo. E aí nesse momento que ele ficou isolado, as pessoas que entravam dentro do quarto pareciam astronauta, entendeu? Só tava eu, ele e meu marido do jeito que, com roupas normais. Sim. As pessoas que entravam lá dentro pareciam astronauta. Aí a minha tia foi visitar ele e eu saí pra fora. E ficou ela e meu marido lá dentro. Como eu já tava assim muito abalada mesmo, sabe? Eu já tava muito desesperada. Eu deixei ela entrar, eu queria tomar um pouco de ar. Talvez por fraqueza minha naquele momento, ver tudo que meu filho estava passando, sem saber de uma resposta. Não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Isso, não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Aí eu troquei com a minha tia. Ela foi pra fazer uma visita assim, de 15 minutos mais ou menos. Entrou lá dentro e aí a minha tia saiu chorando, desesperada. Naquele momento eu me assustei, sabe? Eu achei que tinha até acontecido alguma coisa. Aí ela falou assim, olha, é melhor você entrar lá dentro para você ver como tá seu filho. Talvez ele vai precisar muito de você nesse momento. Aí na hora que eu entrei lá pra dentro, o meu marido falou pra mim assim, olha, não se desespera, mas o Miguel, ele fez um cocô que parece gelatina de morango, muito, muito vermelho. E aí eu entrei em desespero, porque geralmente, sabe quando você vê aqueles cachorros que tá morrendo de pavirose, digamos assim, que faz as fezes tudo com sangue? Eu de momento pensei assim, nossa, meu filho, ele tá, Deus me perdoa até que eu vou falar, mas
dentro, sabe? Eu falei, ele tá sofrendo demais, eu não sei o que tá acontecendo. E naquele momento que ele fez esse cocô, para honra e glória, eu posso dizer assim, foi a chave para o diagnóstico, porque falaram que ele estava com o intestino obstruído, mas para ter certeza se realmente era, precisava de uma avaliação de um cirurgião pediátrico. E foi no Hospital Ouro Verde que meu filho foi atendido. Esse cocô ele fez por volta aí foi na visita da noite, das 9 horas da noite. Antes da meia-noite, o Dr. Hugo, ele estava lá dentro do hospital, examinando meu filho e dando todo o diagnóstico, né, do que poderia ser. E ele disse para mim assim, que a medicina, ela não trabalha com 100%, mas tudo indica pela situação do quadro e como estava, e até mesmo o nível de infecção, que era o intestino obstruído, que era aquele famoso nono intestino. Aí meu filho preparou ele para cirurgia, né? O doutor ficou a noite inteira acompanhando ele. Ele tomou 2 bolsinhas de sangue, porque como ele tinha feito esse cocô, ele perdeu muito sangue, né? E aí o doutor pediu para preparar ele para cirurgia. Ele foi preparado para a cirurgia. Quando foi 8 horas da manhã, ele entrou para a cirurgia. E ele fez, graças a Deus deu tudo certo. Só que não foi uma cirurgia como o médico esperava. O médico esperava desobstruir o intestino e fazer a ligação no mesmo instante. Mas não foi possível, porque pelo período que estava obstruído, estava muito inflamado. Então ele até me explicou, imagina eu ligar uma salsicha em uma linguiça. A salsicha é mais fina do que a linguiça, então pode ser que os pontos rompam e vaza fezes para dentro do seu filho, que seria uma situação bem pior. Então ele optou por colocar a ileostomia. Então ele ficou com uma bolsinha de colostomia. E ele ficou no período de 1 ano e 4 meses usando essa bolsinha. Ficou quanto tempo internado? Ele ficou 21 dias internado. 5 dias foi somente para tentar descobrir o que ele tinha. Levava ele para cima e para baixo para fazer exame, para tirar raio-x, para fazer um monte de coisa. Também não posso me esquecer da doutora Ana, porque quando ele fez esse cocô, que ela descobriu que era intestino obstruído, nenhum enfermeiro, nenhum médico quis entrar dentro da sala de raio-x para segurar o meu filho sentado, porque ele tinha 2 meses de idade e para você dar o diagnóstico, o raio-x consegue, mas tem que segurar a criança sentado. E nenhum dos enfermeiros, ninguém queria, todo mundo estava ocupado. Ela saiu da onde ela estava, ela saiu gritando, falando que jamais ia deixar uma criança passar pelo que estava passando só por causa de como que chama? Desse chumbo, né, que recebe da radiação, né? Então ela entrou, ela não colocou roupa, não colocou nada, e como é uma posição assim, diferenciada, que os médicos entendem, eles não queriam que nós pais segurássemos, sabe? Tinha que ser um profissional. Então eu sou muito grata a ela também, porque ela ajudou nesse... Isso, exatamente. E quanto tempo ele ficou internado? Ele ficou 21 dias internado da primeira vez, 5 dias até descobrir o diagnóstico. Esses dias, nenhum desses dias passa, né? Não. Parece que o relógio fica contra a gente, né? Nossa, nem se fala. Entendeu? E aí você ficou internada junto com ele? Sim, ficou eu, minha mãe e meu esposo fazendo rodízio, sabe? E aí depois de 1 ano e 4 meses, ele voltou novamente para a sala de cirurgia, mas dessa vez para fazer a reconstrução intestinal. E aí deu tudo certo. Aí deu tudo certo. Quem fez foi o Dr. Daniel Bittencourt e a doutora Andréia. Sou grata também por ele. Dessa vez não foi o Dr. Hugo, porque o Dr. Hugo, infelizmente, ele veio a falecer. Então, teve esses outros 2 doutores que atendeu e assim,
sou eternamente, primeiramente, agradeço a Deus, sabe, pela segunda oportunidade, né, de vida que Deus deu para o meu filho, porque é uma das doenças que mais mata a criança, né? Foi diagnosticado cedo. Então, assim, sou grata mesmo a Deus. Hoje ele vive uma vida normal, sabe? Ele tem as cicatrizes, vive uma vida normal. O doutor Daniel até chegou a falar pra mim assim, mãe, nada é como Deus faz, mas ele nos capacitou para fazer o melhor para quem precisa. E a gente fez o melhor para o seu filho. E sabe o que eu não esqueço? Quando ele foi entrar para a sala de cirurgia, eu chamei o doutor e a doutora, eu falei, eu posso fazer uma coisa? Ele falou, o que foi, mãezinho? Eu falei, o senhor pode me dar as suas mãos? E eu fiz uma oração, e naquele momento que eu orei, eu falei, olha meu Deus, eu sei que o Senhor tem capacitado eles, mas que não seja a mão deles, mas que seja a sua operando o meu filho. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho não precisou ficar nem um dia entubado. Os dias dele só foi assim, melhoras, sabe? Todo dia gradativamente melhorando. Então assim, foi maravilhoso mesmo. Foi uma opção minha e do meu esposo. Não optamos por tirar muitas fotos, sabe? Porque como aconteceu no período que ele era bem pequeno, não quis assim traumatizar ele. Tem a cicatriz, ele pergunta o que é, a gente fala que quando era bebezinho ele precisou fazer uma cirurgia. Eu tenho foto dele antes de ir para a cirurgia, né? Quando ele estava em casa ainda, antes de ir para a cirurgia não, antes dele tomar vacina, e uma foto que ele está na banheira que mostra assim mais ou menos a cicatriz da ileostomia. Mas é só isso. Mas foi uma opção nossa, sabe? Porque a gente quis guardar essa dor, esse momento de tristeza pra gente. Porque de início foram 21 dias até descobrir o que ele tinha. E parecia que não quer terminar isso. E depois, mais 24 dias, depois que ele fez a reconstrução intestinal. Então aí foram um tempinho, né, que se a gente tivesse foto, talvez seria mais difícil a gente explicar pra ele como ele estava naquela situação. Então hoje ele entende, ele sabe que ele passou por uma cirurgia quando ele era pequeno, mas... E o quanto ele foi forte, E o quanto ele foi forte, exatamente. Foi isso, essa é a minha história de superação. E hoje você vê isso, vê algumas mães se desesperando, você consegue entender e sentir o que passa, né? Sim, e sabe de outra coisa, hoje eu muitas vezes assim, pensava assim, não, eu vou deixar o meu filho com a ileostomia, eu não vou deixar ele fazer a cirurgia de reversão. Mas o que me deu força também foi outras mãezinhas, como? Porque eu vi muitas mãezinhas sofrendo com crianças, às vezes, que tinha câncer, essas doenças terminais, sabe? E às vezes queria tanto estar ali no meu lugar, que é uma coisa reversível, sabe? E às vezes eu iria impedir o meu filho de fazer aquilo. Eu não sei se eu fui covarde, mas eu tive muito medo. Eu não quis assinar o termo da cirurgia de reconstrução. Eu pedi para o meu esposo. Talvez eu estava assim muito traumatizada, sabe? Fragilizada também, porque é uma incerteza. Você às vezes pode até tomar uma decisão errada, mas querendo acertar, né? Hoje eu carrego comigo várias sequelas sobre tudo isso que aconteceu, porque hoje se ele fica doente eu tenho medo de levar ele no hospital, porque pra mim eu levei ele porque não queria fazer não queria fazer xixi e de repente ele precisou fazer uma cirurgia, ficou 21 dias internado, 7 dias na UTI, entendeu? Então eu fico com muito medo de levar ele no hospital e, tipo assim, achar que é uma gripe e não tem que ficar. Então, isso que eu fiquei, eu não quis passar pra ele. Então, por isso que eu optei por não ter fotos. E é isso, gente. A gente fez hoje manicurando com a Cris. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar com mais pessoas aqui para poder falar da história de superação. Espero que possa ajudar alguma mãezinha, alguém que está passando por esse momento difícil. E é isso, tá bom?